Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo iremos falar muito sobre o momento conturbado o qual o Vasco da Gama vivencia. Um momento cheio de interrogações, o qual o torcedor do Vasco quer e exige soluções. A gente vai falar muito aqui sobre a reestruturação no departamento de futebol do Vasco da Gama, a barca do Vasco da Gama, que já está com 8 jogadores. Hoje a gente pode ter mais um jogador aí se desligando do Vasco da Gama. A gente vai falar bastante aí sobre a política do Vasco da Gama. Essa situação aí de 27 beneméritos estarem sendo perseguidos com possibilidade aí de ser desligado do quadro social do Vasco. Vamos falar sobre a reunião aí que deverá acontecer do Levenciano com o Conselho aí de Beneméritos, uma nova oportunidade surgindo aí, que é a implementação do projeto Somamos no Vasco da Gama. E obviamente que a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços e a gente vai mostrar para vocês como que é fácil contratar. Falta credibilidade, falta aí audácia por parte dessa diretoria. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e dá aquela conferida aí no sininho para ver se está ativado. Então vamos lá, rapaziada. O Zé Ricardo ontem definiu quais os profissionais que ele quer trabalhar. Essa reportagem veio lá da Rádio Brasil e vou abrir aspas aqui. O treinador Zé Ricardo indicou Fábio Eiras, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo, e Sandro Gomes, analista de desempenho do Flamengo, para fazer parte da nova comissão técnica. Então esses dois profissionais aí já estão negociando com o Vasco da Gama para integrar a comissão técnica aí do Zé Ricardo. Repito, Zé Ricardo chega no Vasco da Gama no dia 15, está demorando, já era para estar aqui no Brasil. Situação do Carlos Brasil deve ser anunciado hoje. Ainda é uma incógnita essa situação de qual função que ele vai exercer. Muitas pessoas dizendo que ele vem para ser coordenador aí do futebol profissional. Ontem saiu uma notícia dizendo que ele pode ser o executivo e ocupar aquela função lá do Alexandre Pássaro. E é o seguinte, a gente vê o quanto o Vasco da Gama está perdido nesse começo de ano aí. E rapaziada, é o seguinte, a barca do Vasco já tem 8 jogadores. Eu até anotei aqui para eu não me perder. Perfeito? Vamos lá. Zeca, Michel, Andrei, Rômulo, Hernando, Valber e Léo Jabá. E hoje a gente pode ter mais um jogador se desligando do Vasco da Gama, Leandro Castan. Ontem o arquiteto do Leandro Castan vazou aí na internet que o jogador está de mudanças aí para o estado de São Paulo. Então Castan não vai ficar no Vasco. O desligamento de Castan será anunciado aí nos próximos dias pela diretoria Cruz Maltina.
Ontem o Nenê foi o destaque do dia, apareceu lá no jogo do PSG, cumprimentou o Lionel Messi e o Nenê falou direto à TNT Esportes que fica no Vasco da Gama e que vai dar a vida aí para ajudar, para recuperar o clube, pelo menos alguém tentando fazer algo aí nesse Vasco da Gama para poder ajudar o clube. Bom, com relação à situação envolvendo os beneméritos, meus amigos, 27 beneméritos, perfeito, estão sendo perseguidos aí por essa diretoria, que vai fazer uma reunião nesta semana para poder aprovar ou não aquele código de ética, para poder calar os vascaínos que falam a verdade. E é o seguinte, o Roberto Monteiro se posicionou sobre essa situação ontem e falou que é um processo de perseguição política. O Vasco com tantos problemas para resolver, eles estudando aí no Conselho Deliberativo tirar 27 beneméritos do quadro social do clube. Bom, a reunião aí que pode salvar o Vasco da Gama está muito próxima de acontecer. O Sérgio Frias protocolou lá na secretaria do clube e nos próximos dias essa carta aí já vai fazer efeito. Tudo indica que uma data será marcada para o projeto Somamos ser simplesmente apresentado aí à diretoria cruzmaltina através do Conselho de Beneméritos. A gente está provando aí que existe outra solução que não seja a venda do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Levin se colocou à disposição, ele teve lá no Camisas Negras, numa live bonita que o Sérgio Frias também apareceu. E é o seguinte, a gente vai ter novidades com relação a isso, e essa situação aí pode salvar o ano do Vasco da Gama em 2022. Bom, meus amigos, com relação a essa situação aí da AGE, continuem assinando, se associam em massa, que é muito importante. A gente precisa de 20% da coleta de assinaturas e eu conto com vocês. Estamos chegando aí a 50%. Até meados de janeiro a gente estima já ter a totalidade dessas assinaturas. Esse é o papo aí que a gente precisa. Amigos, com relação à situação envolvendo reforços, né? O Vasco da Gama precisa se mexer, muitos nomes de refugos sendo aí especulados no Vasco da Gama, e eu vou mostrar aqui para vocês como que é fácil contratar. Nos últimos dias, o Luan, menino maluquinho que está se desligando lá do Japão, foi oferecido ao Vasco da Gama. E é o seguinte, o nome está aí na mesa aí do seu Jorge Salgado. É um jogador aí que, pro que a gente tem hoje, seria titular fácil. Outro nome aí que a torcida do Vasco tem pedido aí é o retorno aí do Benítez. A gente sabe que o São Paulo tem uma grana aí para poder dar para o Vasco da Gama. O Benítez não deve permanecer lá. O Benítez teve um período aí que se machucou bastante do São Paulo. Realmente ele tem um problema aí de contusão. Mas é o seguinte, é um jogador aí que quando está em plenas condições físicas, resolve o problema aí de qualquer time. Então o Benítez não fica lá no São Paulo, o Independente detém os direitos econômicos dele, também não vai ficar, tá livre aí no mercado. Então a gente está apresentando aqui soluções. Até o Zé Ricardo chegar, todos esses nomes que estão sendo ditos aí na mídia aí são meramente especulações aí de mercado. Perfeito? Mas existem opções, tem nomes interessantes aí em pauta que depende aí do Vasco da Gama. Valeu, meus amigos. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Vai dar Vasco. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Valeu.